Aqui no capítulo 15 do Apocalipse de Jesus, vemos que são dadas 7 taças a 7 anjos que estão vestidos de linho puro e resplandecente, que é o símbolo adequado de pureza, retidão e justiça de Deus ao infligir estes juízos. Eles recebem estas taças de um dos 4 seres viventes ou criaturas vivas. Já provamos que estes seres vivos são uma classe de assistentes do Cristo na sua obra no santuário celestial. Não é, pois, de estranhar que seja um deles que entregue aos ministros da vingança, na lei do retorno, as taças da ira de Deus que hão de ser derramadas sobre os que desprezaram a graça do Cristo e abusaram da sua paciência e amontoaram injúrias sobre o seu nome e de novo o crucificaram na pessoa de seus discípulos na terra. E esses 4 seres viventes? Vamos recordar quem são eles? A palavra grega, o grego original, significa criatura viva. 4 criaturas vivas. A palavra é muito diferente da usada para designar os animais proféticos do capítulo 13 e dos seguintes. Podemos acrescentar que Bloomfield, que é considerado o fundador da linguística estrutural norte-americana, apresenta alguns exemplos em que ela significa não apenas criaturas, mas até um ser humano, especialmente no exemplo de Orígenes, que usa referindo-se ao Senhor Jesus, mas não vamos chegar a tanto. De acordo com o capítulo 4, versículo 7, o primeiro é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto assemelha-se à águia quando está voando. Semelhante simbolismo é usado no primeiro capítulo de Ezequiel. As qualidades significadas pelos símbolos são força, perseverança, razão e rapidez. Força, o leão. Perseverança, o novilho. Razão, o homem. E rapidez, a águia voando. A força de afeição. A perseverança em levar avante o requisito do dever. A razão para compreender a vontade divina. E a rapidez em obedecer. Eis aí, força, perseverança, razão e rapidez. No capítulo 5 deste Apocalipse, São João vê que esses seres viventes, bem como os 24 anciãos, participam ativamente da obra de ministração sacerdotal executada pelo Cordeiro. Eles representam os remidos que têm em suas mãos uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E este incenso são as orações dos santos. É o símbolo das orações dos santos. Esta é uma obra de ministério própria de sacerdotes, missionários ou emissários. Então diz Scott, abre aspas, indiscutivelmente é manifesto que as 4 criaturas vivas participam ou antes dirigem o culto ao Cordeiro, como tendo-os remido para Deus. Isto prova
acima de toda controvérsia, que este emblema significa uma parte da igreja remida, não anjos, cujo fruto é em seguida descrito, mas em linguagem inteiramente diversa. Fecha aspas. Já Burns, nas suas notas sobre esta passagem, faz esta observação. Abre aspas. Daqui se compreende que se descrevem os representantes da igreja no céu, ou anciãos, dos quais se diz serem sacerdotes oficiando em favor da igreja que ainda está na terra, oferecendo incenso enquanto a igreja está empenhada em oração. Então as orações são esse incenso. Incenso enquanto a igreja está empenhada em oração. Fecha aspas. Eis aí, meus amigos, o estudo do Apocalipse. À medida que nós vamos avançando, temos que, às vezes, voltar lá no começo para entender uma passagem nova. Aquilo que já foi dito a vocês. A explicação de um termo, de uma passagem, muitas vezes está em outro um pouco mais adiante. Vocês se recordam disso, né? Pois bem, nesse vai e vem que nós vamos fazendo aqui com o texto, e estamos indo devagar, para que as coisas fiquem bem assimiladas, para que todos tenhamos tempo de, pelo menos de um dia para o outro, de refletirmos a respeito daquilo que estudamos. Então, se você quer logo saber o final, não é nesse estudo aqui que isso vai acontecer, porque o final virá a seu tempo, né? E de acordo com o que nós temos entendido do Apocalipse, tudo vai se renovando em diversos ciclos pelos quais passa a humanidade. Então, é preciso a gente também ir nesse movimento. Vai lá no começo, como hoje recordamos aqui as questões dos 4 seres viventes, acrescentando novas informações, as quais não tinham sido dadas lá, na ocasião que fizemos esse estudo. Tá certo? Para quê? Para entendermos as coisas, porque elas vão surgindo e ressurgindo no Apocalipse. Se nós buscarmos os mesmos termos que aparecem durante o Apocalipse, nós vamos perceber esse movimento que vai, a cada vez que o termo aparece, ele vem trazendo uma coisa nova, uma situação nova, uma interpretação nova. E aí nós temos que ir guardando tudo isso para, no final, tirarmos aquelas conclusões, né, que vão fechar todo o estudo. Por isso que nós temos que ir devagar. Não adianta a gente ir para o final e dizer isso é isso, aquilo outro. E daí? Ninguém entendeu nada. Por quê? Qual é a base, qual é o argumento para isso? Não há. Está compreendido isso? Então, não tenha tanta pressa, minha irmã. Não tenha tanta pressa, meu irmão. Vamos na velocidade de Deus, certo? Conforme nós aprendemos aqui, e vamos repassando a lição para vocês. Um fraternal abraço e até a próxima.